O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Mais uma parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. E falando no site, canal de YouTube e podcast, eu chamo ele, o homem por trás do tabuleiro, Felipe Nobre Figueiredo. Olá, caros ouvintes. Olá, meu caro Matias. Olá a todo mundo que nos ouve, que nos tolera, que nos divulga. E chegando aí mais um Fronteiras Invisíveis do Futebol. Antes do Matias apresentar nosso tema, né, agradecer aí todo mundo que mandou seu recado, que mandou sua mensagem, sua correção, seu adendo no último programa. O Vitor Figos disse que a gente não citou o Catalá Futebol Clube, que foi fundado no mesmo ano do Barcelona, 1899, e até o final dos anos 1920 foi o maior rival do Barcelona. Foi extinto no período de profissionalização do futebol espanhol, e ele buscava, né, como uma forma de promover o esporte na região da Catalunha, ele só aceitava bascos. Assim como o Atlético de Bilbao só aceitava bascos, o Catalá só aceitava catalães. Confundi aqui no recado dele. O Gustavo Pita disse que gosta bastante do podcast e ele deu uma dica musical, uma banda de hardcore chamada KOP, K-O-P, que tem uma visão de independência. Inclusive o vocalista, o Juanra, ele já esteve preso por ligações ao ETA. E agradecer ao Raul Surret de Moraes, que fez várias observações lá no perfil na página do Xadrez Verbal no Facebook. Ele foi lá nos comentários, ele disse que foi um excelente podcast, e aí ele fez algumas observações, como, né, o nome Jordi é uma paroxítona, então a vogal mais forte é o O, então seria Jordi, mas, bem, a gente já falou isso, a gente tem que pronunciar o nome do mundo inteiro, então o normal é a gente errar, sempre. Ele comentou que a Mancomunitat da Catalunha, durante o reinado do Afonso XIII, comentava as 4 províncias catalãs, nós falamos em 4 comunidades, né, então... peço aí desculpas, que pau também é paz, mas que é Paulo, que pau é paz, como você disse, Matias, mas também significa Paulo. Em catalão tem 2 maneiras de dizer Paulo, pau e pou, P-O-L, e inclusive tem um hospital, que é o Hospital de la Santa Creu e Santa Pau, que é um nome de um funk, inclusive, né? Porque tem creu e pau juntos. E que creu é cruz. Não, creu é creu. É creu, é creu. Tem 5 velocidades. O Helder também comentou no site da Central 3, ele morou 1 ano em Barcelona e falou que nas lápides, nos cemitérios catalães, está escrito descanseu em pau. E ele não tem maturidade para lidar com isso. O nosso querido Raul aqui, ele também comentou que o espanhol já não joga mais no Montjuïc. E uma coisa que ele comentou, e aí só uma... Né, aproveito para fazer um esclarecimento, porque às vezes algumas pessoas, especialmente às vezes gente que fez faculdade com a gente, esse tipo de coisa, né, às vezes... o que acaba acontecendo? Eu usei, né, o termo Espanha durante um grande período em que não existiria o termo Espanha, né? Que nem você falar em Brasil em 1700. Né? Em 1700 o que a gente chama de Brasil era América Portuguesa, era um pedaço de Portugal. Porém, por questões didáticas, né, a gente acaba usando o termo que fica mais fácil localizar. Assim como, por exemplo, eu sempre costumo usar também a expressão antes ou depois de Cristo, porque também costuma ser mais didático para as pessoas se localizarem. Então, óbvio que num contexto de uma aula universitária, por exemplo, estaria incorreto.
né? Mas aqui a gente faz algumas adaptações didáticas para facilitar um pouco, às vezes, o pessoal se localizar, até porque é só áudio, né? Então a gente tem que falar a Espanha, né? Então fica mais fácil de dizer da onde a gente está falando, tá? Mas ele lembrou aqui que usar o termo Espanha antes antes, né, da formação espanhola, de fato, antes especialmente ele coloca ali como marco, né, a questão da Guerra de Sucessão, é um pouco polêmico. Então, né, ele inclusive diz que o nome normalmente é Ibéria, mas, né, o que a gente estava comentando, mas então tá aí feito esclarecimento. Um abraço pro Raul e novamente um puxão de orelha nas nossas ouvintes, porque não tivemos nenhum comentário de alguma ouvinte para colocarmos aqui na lista. Então, outro puxão de orelha. No site da Central 3 teve outros comentários também. O Bruno Lino, que falou finalmente acompanhando Fronteiras só por esse tema, mas daí ele falou depois esse contradiz, que ele falou que falta da União Soviética. Então vai ter mais. Pode sossegar, Bruno. O Caio Felipe fez uma defesa ao Marc Gasol, que a gente chamou de ruim da família, que segundo ele está jogando fino no Memphis, mas em comparação com o irmão ele é pior. E ele é um pivô ali, ele é um bom pivô, mas ele não é craque. Desculpa, gente. O cara ficou putaço comigo. Não, eu tô brincando, mas assim, Marc Gasol, ele é um bom pivô e só, desculpa, ele joga do lado do Zach Randolph. Entendeu? Pelo contraste, ele acaba sendo bom. O Guilherme Soares, ele fez um comentário bastante interessante aqui em relação à Guerra dos 30 Anos e um golpe do arquiduque João, futuro Dom João IV, que instituiu a dinastia de Bragança. Então aí um episódio da história de Portugal em relação à Catalunha, e o Felipe Campelo, que se formou em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais, mas que uma das eletivas de humanas que ele fez foi justamente de civilizações ibéricas, e ele se interessou muito pelo tema, então ele gostou de ouvir a nossa visão, né, a partir da Catalunha, né? E ainda em BH, queria mandar um abraço para o meu amigo o Luciano Jorge de Jesus, que é ouvinte do Fronteiras Invisíveis, enquanto a esposa dele, a Jaqueline Maia, é ouvinte do Xadrez Verbal. Eles dividem as tarefas ali em casa. Cada um ouve um dos podcasts aqui produzidos por mim e pelo Felipe. Mas sem mais delongas, vamos passar para o tema, né? Já que no mês passado completou-se 55 anos da independência de um país próximo geograficamente do Brasil, mas distante em todos os outros sentidos. Em todos os outros sentidos. Estamos falando de Trinidad e Tobago. A história. Bem, Felipe, então a gente volta quase 7.000 anos atrás, né, para falar da formação ali das duas ilhas, né? Isso, e é uma coisa curiosa, né, porque você falou das duas ilhas, mas durante muito tempo Trinidad e Tobago foram coisas separadas, foram ilhas não separadas apenas pelo mar, pela água, mas também separadas administrativamente, separadas na sua presença, porque a ilha de Trinidad é bem maior, então ela acabava sendo mais interessante para os espanhóis, até por ser mais próxima da costa. Já a ilha de Tobago, ela era mais disputada. Em relação à presença indígena nas duas ilhas, muito provavelmente ela remonta a cerca de 7.000 anos atrás, como você disse, cerca de 5.000 anos de Cristo, e ela elas eram povoadas por populações diferentes. Trinidad era povoada pelos Aruacas, que eram provenientes ali da região do Orinoco, né, que hoje ali Venezuela, né, um rio que está na Venezuela, Guiana, né, inclusive tem a famosa música da Enya, né, o Orinoco Flow, que, enfim, não ouçam, com todo respeito.
E os aruacas chamavam a ilha de Ieri, que era um termo que muito provavelmente tinha relação com beija-flor, algo como terra do beija-flor, embora, né, não exista ali exatamente um consenso sobre isso. E aí ela foi rebatizada de Trindade, pelos espanhóis, por conta dos 3 montes que estão na ilha. Já Tobago, ela deriva seu nome dos Caribes, os indígenas, lembrando que Mar do Caribe é por conta dos indígenas caribes, e aí o nome Tobago deriva da palavra caribe tavaco, que era o nome do cachimbo que eles usavam para fumar tabaco e que inspirou a palavra europeia tabaco. Então, assim, Tobago e tabaco têm a mesma origem. É a ilha do cigarro. E aí, como, né, infelizmente, a gente não tem muitos dados sobre essa questão, até por conta da escrita e tudo mais, então aí a gente vai já para a presença espanhola nas ilhas, e a ilha de Trinidad, ela esteve na rota da 3ª viagem de Colombo já, em 1498, antes mesmo da data, né, que é considerada a data em que os portugueses chegaram em Porto Seguro. Eu digo a data que é considerada porque, né, sempre tem aquela história de que chegaram antes, bababá, né, enfim, mas não vamos entrar aqui, né, nessa investigação. Até porque a gente sabe que quem chegou primeiro foram os aliens, né? Em 1510, nós já tínhamos o início da exploração em Trinidad e escravização dos indígenas. O Antônio Cedenho se torna basicamente ele arrenda a ilha, ele compra um contrato de exploração de Trinidad com a coroa, e ele, embora sua empreitada não dure muito pela resistência indígena, ele constrói uma colônia em Cumucurapo, que hoje é o bairro de Mucurapo, em Port of Spain, que é a capital de Trinidad e Tobago. Em 1569, o Ponce de León vai tentar colonizar a cidade, no que hoje é a cidade de Laventille. O Ponce de León, que é uma figura quase mitológica, né, foi um dos principais exploradores, ele buscava ali o Eldorado, mitológicas não, né, lendárias, né, buscava ali o Eldorado e tudo mais, tá em Piratas do Caribe 4, né, embora isso não seja, né, a coisa mais bonita que você possa ter na sua biografia, mas... E aí a primeira colonização permanente na ilha de Trinidad vai ser em 1592, fundada por Antônio de Berrio, não sei se ele tem parentesco com o Berrio do Flamengo, e ele vai fundar a cidade de São José de Orunha, que hoje é Saint Joseph. E aí nosso ouvinte vai perguntar, nossa, mas por que o nome que era em espanhol mudou para o inglês? Vocês vão entender. Em 1595, 3 anos depois, a colônia é saqueada pelo britânico Sir Walter Raleigh, que é o mesmo que fundou a colônia de Jamestown, na Virgínia. E que dá o nome para a capital da Carolina do Norte. Bem lembrado. E ele buscava justamente o Eldorado, né? A cidade, né, cheia de ouros, alguma coisa assim. E aí nós temos, dentro da história de Trinidad, dessa história colonial espanhola, uma questão muito parecida com a do Brasil, né? Exploração do açúcar, presença da colonização por missionários, e aí nós temos um evento importante que é, em 1687, as missões da região de Trinidad e das Guianas foram dadas aos freis capuchinhos da Catalunha. E aí nós tivemos um evento em que parte dos indígenas que faziam trabalho servis à igreja pelo meio da encomienda, né? Todo mundo já deve ter visto isso no colégio, se não estava dormindo, se revoltaram, massacraram os padres, e aí uma missão do governador colonial mandou em represália aos indígenas. Nós tivemos ali cerca de 100 mortos dentro das lideranças indígenas, entre
entre os frades, eu achei alguns números diferentes, porque também foram mortos alguns integrantes do governo da Ilha de Trinidad, mas teriam sido cerca de 2 dúzias de pessoas, mais ou menos, ali entre 20 e 25 pessoas. E depois nós tivemos cerca de uma centena de mortos dos indígenas, e os líderes da rebelião foram esquartejados. Isso é um breve histórico da ilha da Ilha de Trinidad sob domínio espanhol. Aí a gente vai falar um pouquinho da Ilha de Trinidad, depois da Ilha de Tobago, e depois vocês vão entender. Mas a Ilha de Trinidad ela acaba tendo uma característica interessante, que é o seguinte: durante a Revolução Francesa, né, por conta da perseguição à aristocracia, de levantes escravos, de africanos escravizados, melhor dizendo, né, como nós tivemos no Haiti alguns anos antes, diversos grandes proprietários franceses fugiram das ilhas francesas, como Guadalupe, Martinica e Dominica, e fugiram para Trinidad, e levando inclusive o seu dinheiro, seus bens, e também a população de negros escravizados, negros libertos e também mulatos. Então Trinidad, ela, durante muito tempo, ela teve, embora fosse um domínio espanhol, e mesmo depois, quando ela passou a ser um domínio britânico, ela tinha uma grande população de negros livres falantes de francês, mesmo sendo um domínio espanhol ou britânico. Aí a gente vai para Tobago. Por quê? Porque como Trinidad era uma ilha maior, Trinidad perto da costa, então os espanhóis tinham maior domínio sobre Trinidad. Já Tobago ela ficava ali meio que a ser disputada. E aí é bom a gente fazer uma outra lembrança também, que é uma coisa bastante curiosa, bastante importante e bastante divertida, inclusive, de se aprender. Eu sei que eu sou muito nerd falando assim, mas que assim, quando a gente está lá na escola ou no cursinho, né, alguma coisa assim, quando a gente vê história da presença europeia no continente americano, a gente vê portugueses e espanhóis, aí depois tiveram ali franceses e britânicos na América do Norte, e aí, puf, acabou. Né, mas basicamente, todo e qualquer reino europeu, em algum momento, ali no século XVII, final do século XVI, começo do século XVII, tentou ter alguma colônia no continente americano, tentou ter algum pedacinho no continente americano, nem que fosse para ser entreposto comercial, porque viam que isso era uma atividade extremamente lucrativa, e que servia também ali como um porto, né? Você ter ali como eu disse, para o entreposto comercial, uma parada de navios para grandes rotas marítimas, alguma coisa assim. Então nós tivemos diversas tentativas de colonização em Tobago por outros reinos, outras nacionalidades, digamos assim. Né? A primeira foi de neerlandeses, que aqui, para ser mais didático, eu vou chamar de holandeses, embora não seja, né, o melhor termo, já que a Holanda é um dos Países Baixos. Tá? Aí nós tivemos a primeira colônia de holandeses, em 1628, quando 68 colonos estabeleceram uma fortificação. Depois chegaram mais alguns colonos da região da Zelândia, ainda no século XVII, meados do século XVII, e os espanhóis destruíram o assentamento e massacraram os seus habitantes em 1637. Nos anos seguintes, nós teremos 3 tentativas de colonização pelo Ducado da Curlândia. E aí você pode me perguntar, Felipe, onde fica o Ducado da Curlândia? Eu não jogo Europa Universalis, não sou tão nerd assim. O Ducado da Curlândia, hoje, é entre a Lituânia e a Polônia, tá? É aquela região ali. Então, assim, estamos falando de pessoas etnicamente lituanos, especialmente. Eles tentaram fazer 3 colonizações lá, com o apoio dos holandeses. Depois nós tivemos a chegada de uma colônia de franceses, ainda no século XVII. E aí, em 1659, os colonos da Curlândia
fizeram um acordo com os holandeses, e aí eles, digamos assim, entre aspas, entregaram a sua colonização aos holandeses, colocaram os holandeses na administração, digamos assim. Eles ficaram lá como colonos, né, como povoação. E aí nós tivemos, então, uma formação de um núcleo ali, holandês-lituano, na ilha de Tobago. E na época, segundo esse contrato de concessão, a ilha de Tobago tinha cerca de 1.500 europeus, 7.000 negros escravizados e 120 plantations com 6 engenhos de açúcar e 2 destilarias de rum. Né? E essa era a principal atividade da região, né? A indústria do açúcar, a exploração açucareira, que todo mundo vê no colégio como a competição holandesa da indústria açucareira no Caribe destruiu a indústria açucareira portuguesa no Nordeste. E aí os portugueses tiveram que ir desbravar o território para fazer outra coisa, e aí chegaram nas Minas Gerais. Né? Então, assim, um exemplo disso é a ilha de Tobago. E aí nós temos a chegada dos primeiros britânicos em Tobago, ou seja, Tobago tinha lituanos, holandeses, franceses, agora estão chegando britânicos. Né? Nós tivemos 3 tentativas de colonização e, em 1666, piratas britânicos vindos da Jamaica capturaram a ilha, saquearam a ilha e depois foram derrotados por um contra-ataque francês. E aí a ilha de Tobago foi disputada entre britânicos e holandeses nas guerras, né, anglo-holandesas, né, um nome muito, muito criativo, né? E aí a ilha viria a ser basicamente dominada, né, a ilha de Tobago, pelos britânicos em 1677 e a ilha acabou sendo capturada, porém, durante as guerras napoleônicas, a ilha de Trinidad também foi tomada pelos britânicos. A ilha de Trinidad se rendeu aos britânicos em 1797. Por quê? Porque lembre-se, nas guerras napoleônicas, a Espanha, mesmo antes do Napoleão, mesmo no período da República Francesa, era aliada da França. Espanhóis e franceses eram aliados. Né? A grande batalha de Trafalgar, lá do Lord Nelson e tudo mais, nós temos a derrota de uma esquadra hispano-francesa. E aí, em 1797, a ilha de Trindade também é tomada pelos britânicos. Nessa época, né, quando nós temos o domínio britânico, o relato coloca que a população da ilha era de 2.086 brancos, 1.082 negros livres, 1.082 ameríndios e 10.000 negros escravizados. A concessão, né, a passagem, né, de comando, né? Ela é sacramentada no Tratado de Amiens, em 1802, que encerra, né, a primeira fase ali das guerras napoleônicas, que é quando os britânicos abrem mão de qualquer reivindicação sobre o trono francês. A França cede alguns territórios, né, coloniais que foram tomados, e aí a ilha de Trinidad, assim como a ilha de Tobago, vão fazer parte das British Windward Islands, né, as ilhas a favor do vento, com outras ilhas ali do Caribe, que eram basicamente as ilhas britânicas do Caribe. Com isso, nós temos um início agora de fluxo de colonos europeus e ingleses de outras colônias para Trinidad e Tobago, para ambas as ilhas. Quando eu digo inglês de outras colônias, é inglês vindo dos Estados Unidos, de Bermuda, de Bahamas, enfim, toda essa questão. E aí nós temos um episódio interessante, ainda mais no momento em que nós estamos vivendo, meu caro Matias. Que é o seguinte... estamos gravando esse programa no dia 25 de setembro de 2017. Nesse último final de semana, né, já que estamos falando aqui de um programa de ligações políticas e históricas com o esporte, nesse último final de semana nós tivemos diversos atletas
da Liga de Futebol Americano Profissional dos Estados Unidos, protestando contra algumas declarações do presidente Donald Trump, que disse que os atletas que não respeitassem o hino deveriam ser demitidos e que o Kaepernick, que foi quarterback do San Francisco 49ers, chegou a levar aí para o Super Bowl e tal, era um filho da P, por ter feito protestos contra o hino no ano passado, em protesto à violência policial contra a comunidade negra nos Estados Unidos. E aí, nesse final de semana agora, dia 24 e dia 24 especialmente, no domingo, nós tivemos diversos atletas, inclusive atletas brancos, diversos treinadores, todos fazendo demonstração de solidariedade ao Kaepernick e a outros atletas por conta dessas declarações. Inclusive um proprietário do Jacksonville Jaguars, que foi apoiador do Trump na campanha, mas ele esteve ao lado dos atletas dele. E ele é de origem indiana, não é? Alguma coisa assim? Não sei qual é a etnia dele. Dá uma olhada aí, mas se não me engano ele é um bilionário de origem indiana, alguma coisa assim. Mas bem lembrado, o dono do Jacksonville Jaguars. E por que uma das questões que o Kaepernick colocava no seu protesto... É paquistanês. Paquistanês. Que o hino dos Estados Unidos, ele teria um componente racista contra a população negra escravizada. E aí a gente... Você já vai entender onde a gente vai chegar aqui. Por quê? O hino dos Estados Unidos, né, o Star Spangled Banner, ele foi composto no contexto da Guerra de 1812. A Guerra de 1812 foi, que também chamada de Segunda Guerra de Independência, foi, na perspectiva dos Estados Unidos, uma guerra preemptiva em que os Estados Unidos atacaram o Canadá, na época uma possessão britânica, supostamente para impedir que, a partir do Canadá, os britânicos lançassem um ataque contra os Estados Unidos e tentassem reduzir os Estados Unidos novamente ao status de colônia britânica. E, né, a origem da letra é um poema da Guerra de 1812, eu estou colando, é um poema chamado Defesa do Forte McHenry, um poema escrito em 1814. E aí a letra do hino, o que acontece? Todo mundo conhece, né? Porque se canta, normalmente o primeiro e último verso, né? Que nem no Brasil, né? Você não costuma cantar a segunda parte e tal. Mas o terceiro verso do hino fala que nenhum refúgio pode salvar o mercenário, digamos assim, e o escravo. Por quê? Nenhum refúgio pode salvar o mercenário e o escravo do terror da expulsão ou das sombras do túmulo. Né? Mais ou menos aqui, óbvio, né? Porque tem uma linguagem poética, então eu estou fazendo uma tradução meio literal aqui. E o que acontece? Muita gente diz que o poema não glorifica ou celebra a escravidão. Porém, todavia, entretanto, existem pessoas que falam o contrário. E, independente do hino glorificar ou não a escravidão, esse verso do hino, que diz que não tem refúgio para o escravo, fala dos negros que eram escravizados nas colônias nos Estados Unidos e que os britânicos falavam, olha, se vocês abandonarem os Estados Unidos e vierem para o nosso lado, vocês serão livres e receberão terras. Então, milhares de... quando eu digo milhares aqui, chega até a ser uma força de expressão, porque o número preciso é um pouco, né, indeciso, mas pelo menos ali 1.000 dá para dizer. Pelo menos 1.000 negros escravizados nos Estados Unidos fugiram para o lado britânico para lutar
pelos britânicos contra os Estados Unidos. Então é disso que trata esse verso, que foi parte dos protestos do Kaepernick, que gerou uma repercussão muito grande e que nós tivemos protestos nesse final de semana. E por que eu estou falando disso? Porque em 1816, 700 desses negros que antes eram escravizados e lutaram no corpo de Colonial Marines foram assentados em Trinidad após servirem por 14 meses. E eles foram organizados em vilarejos, de acordo com as companhias dos seus regimentos, e cada um recebeu ali um pedaço de terra, ali uma horta, uma roça, enfim, né? Não recebeu uma fazenda, mas recebeu ali uma... Então, olha só como as coisas são. Os protestos desse final de semana têm como uma das bases uma questão do hino, e essa questão do hino está ligada a esses negros ex-escravizados que foram assentados em Trinidad pelo governo britânico após a Guerra de 1812. Em 1833, nós temos o fim da escravidão, porém, como uma questão ali provisória, os africanos e os negros que estavam em estado de escravidão trabalhariam como, entre aspas, aprendizes por 6 anos, com diversos protestos e resistência, e aqui uma resistência pacífica, inclusive. Isso foi antecipado, e aí a abolição acabou de fato em 1830, a abolição foi concretizada de fato em 1838, em Trinidad e Tobago. E aí, com isso, nós tivemos uma crescente necessidade de mais mão de obra, e aí nós tivemos a importação de mão de obra para as duas ilhas. E aí, olha só, no fim do programa, a gente vai falar da composição étnica de Trinidad e Tobago hoje. E vocês vão entender um pouco, né, como esse cenário existe até hoje. Foram levados para Trinidad e Tobago chineses, africanos libertos de outras colônias, portugueses da Ilha da Madeira, e a partir de 1845, nós tivemos a chegada de centenas de indianos em regime de servidão por contrato, que foram forçados pelo Império Britânico a irem para suas colônias trabalharem, no caso, na plantação de açúcar. E a gente falou um pouco sobre isso no Fronteiras Invisíveis do Futebol, sobre a Índia, especialmente porque hoje nós temos uma população indiana enorme em países como África do Sul, Arábia Saudita, ali no Oriente Médio, e a população de indianos em Trinidad e Tobago, embora ela não seja em números absolutos uma população grande, em números relativos ela é bem grande, como vocês vão ver no fim do programa. A unificação da administração das ilhas vem em 1889, e aí até o final no final do século XX, nós temos uma transição das plantações de cana-de-açúcar para a plantação de cacau, para a produção de chocolate. Com isso, nós temos a chegada de fazendeiros venezuelanos que vêm que já tinham experiência no cultivo do cacau, e aí eles se tornam um grupo, que é um grupo demográfico até hoje em Trinidad, dos Cocoa Panhols, que é tipo uma mistura de espanhol com cacau, então ele é o Cocoa Panhol. Com a chegada de pragas e a crise de 29, nós temos um grande declínio da indústria de cacau, da produção agrícola nas ilhas, e aí com o pós-crise de 29 e a Grande Depressão, ali na década de 1930, nós teremos uma série de revoltas por condições de trabalho, por condições de vida. Como aqui um breve parênteses, né? Porque hoje Trinidad e Tobago tem uma atividade petrolífera importante. A busca por petróleo, ela remonta ainda ao meados do século XIX, foi um dos primeiros lugares ali do Caribe em que se começou uma busca por petróleo.
E no início do século XX nós já tínhamos uma indústria petrolífera assentada, concretizada ali na região. Agora, voltando a essas revoltas, essas questões de condição de trabalho, até 1925 as ilhas eram governadas como uma colônia da coroa, sem representação eleita, elas eram governadas como uma posse britânica. Em 1925, nós tivemos as primeiras eleições para um conselho legislativo, em que ele envolvia 13 pessoas, 7 eleitas nas ilhas e as outras nomeadas pelo governador, que por sua vez era nomeado pela coroa. O voto foi determinado censitário, então envolvia ali questões de renda, questões de residência e homens acima dos 21 e mulheres acima dos 30 anos. As primeiras eleições com sufrágio universal nas ilhas foram apenas em 1946. E em 1956 nós tivemos a vitória do Movimento Popular Nacional, que era liderado pelo Eric Williams, que governou o país até 1981. Ele é considerado aí o pai da nação. A sua principal oposição era o Partido Nacional das Índias Ocidentais, que era um partido que defendia autonomia, porém manutenção dentro do Império Britânico, sem independência. E aí, com essa vitória eleitoral do Partido Popular, do Movimento Popular Nacional, nós tivemos o processo de negociação da independência de Trinidad e Tobago, que acabou sendo concretizado em 1962 ou 72? 62. 62. Né? Então, essa vitória em 56 concretiza, marca o início do processo de negociação da independência em 62. E a gente vai falar de Trinidad e Tobago independente no último e terceiro bloco, mas agora a gente vai falar do futebol nas duas ilhas. O campo. Bem, Felipe, colônia britânica, né, não precisa explicar como o futebol chegou, mas assim como boa parte, né, do Império Britânico, o futebol não é a modalidade mais popular do país. Isso, no caso de Trinidad e Tobago, o esporte mais popular é o cricket. É o cricket. Lembrando que ali no Caribe, né, as ex-colônias britânicas jogam cricket e quem se libertou antes ou foi conquistado pelos Estados Unidos joga beisebol. Né, mas que são variações do taco. Mas, né, como você mencionou, é uma colônia britânica, então a origem do esporte, né, já está explicada. Trinidad e Tobago disputava diversos torneios amistosos ali entre as colônias britânicas no Caribe, e o primeiro jogo que se tem registro da seleção de Trinidad e Tobago foi quando eles ganharam de 4-1 da Guiana Britânica, na Guiana Britânica, no dia 21 de julho de 1905. Né? Ou seja, começaram aí metendo goleada fora de casa. A seleção, ela se associa à FIFA em 1963, né? Um ano depois da independência, e a CONCACAF, que é a confederação regional, né? América do Norte e Central, em 1964. A sua maior vitória foi em 1989, 11-0 contra Aruba, e a sua maior derrota foi em 2000, 7-0 para o México em casa. Tá? Perdeu de 7-0 para o México em casa. E tem uma coisa curiosa, que cada uma das ilhas, por essa diferença da colonização, essa diferença de grupamento étnico, que a gente, né, viu um pouco, né? Uma foi durante muito tempo domínio espanhol, a outra já teve pouca presença espanhola, foi muito mais um domínio holandês, francês. Cada ilha tem uma seleção semi-amadora própria, que realizam alguns jogos extraoficiais e uma vez, inclusive, jogaram uma contra a outra em 8 de dezembro de 2001, quando Trinidad enfiou 5-0 no Tobago. Foi uma tentativa Na Taça T. O apelido da seleção são os Soca Warriors, né, os guerreiros Soca por conta
do estilo de música que é o soca, Soul of Calypso, né? Alma do Calypso, que o Calypso surgiu em Trinidad e Tobago, né? Ele era ali uma cultura marginalizada e tal, mas nos anos 1970 começou a bombar, virou um gênero aceito, né? Bombou aí pelo mundo inteiro. Ficou conhecido pelo mundo na voz do Harry Belafonte, que inclusive dizem que o primeiro disco que vendeu 1 milhão de unidades foi o disco Calypso, do cantor estadunidense. Que o principal compositor era o Chimbinha. Você sabe que eu ia fazer esse comentário, você sabe. E aí, Trinidad e Tobago, por 2 vezes, chegou bem perto da Copa do Mundo. E uma delas é uma tragédia, a outra dela é uma farsa, né? Invertendo ali, né, a famosa frase do Marx. Né? Porque em 1973, Trinidad e Tobago ficou fora da Copa de 74 por 2 pontos. E o que aconteceu? Trinidad e Tobago perdeu um jogo da eliminatória contra o Haiti por 2-1. O jogo no Haiti. Trinidad e Tobago teve 5 gols anulados. Lembrando que o Haiti, além de ser time da casa, já era ditadura ali do Valier. O juizão, de El Salvador, José Roberto Henriques, e um bandeira do Canadá, o James Higgett, foram banidos perpetuamente pela FIFA depois do jogo. Então, assim, para a FIFA banir o juizão, era, sabe, é a maior confissão de culpa que pode existir, a FIFA punir alguém, tá? E aí, em 1990... Um abraço pro árbitro Gustavo Mendes, que apitou o primeiro jogo da semifinal da Libertadores de 2005, que operou o São Paulo, e mesmo assim o São Paulo saiu vencedor contra o River Plate, e depois provou-se, né, que ele estava envolvido num esquema de manipulação de resultados. Olha, se for para ficar falando de esquema, a combinação... Eu tô falando só de esquemas que foram revelados. Não, mas se for porque teve um tom clubista aí, não quero saber, tá? Então, né, o senhor, o Baldaquino vai para... Enfim. E aí, em 1990, nós temos a tragédia, né, para a Copa de 1990. Por quê? Trinidad e Tobago estava jogando em casa contra os Estados Unidos em 19 de novembro de 1989. Precisava de um empate. Mais de 30 mil pessoas acima da capacidade do estádio. Só um empate, Trinidad e Tobago ia para a Copa com seu jovem craque Dwight Yorke. Hoje sim. E perdeu de 1-0 em casa. Mas aí, finalmente, a gente já vai falar mais do Dwight Yorke. Na Copa de 2006, Trinidad e Tobago foi para a Copa. Esse é um dos motivos que a gente, né, olhou lá as datas possíveis, falando, não, vamos fazer para Trinidad e Tobago, porque a gente viu Trinidad e Tobago na Copa, né, nós somos a única geração que respeita a seleção de Trinidad e Tobago. Foi para a Copa de 2006, empatou em 0-0 com a Suécia, porém perdeu de 2-0 para o Paraguai e para a Inglaterra, e aí no grupo se classificaram Suécia e Inglaterra. Teve um gol mal anulado também. Aí eu já não vou. Aí você já pediu demais. Mas eu lembro que teve uma decisão polêmica em algum jogo da fase de grupos que prejudicou o Trinidad e Tobago. Garfaram Trinidad e Tobago. Falando ali nos campeonatos regionais, na Copa Ouro da CONCACAF, que é o principal torneio regional, Trinidad e Tobago foi vice em 73 e terceiro colocado em 89 e em 2000. E a Copa do Caribe, que é como se fosse a Série B da CONCACAF, tanto que os melhores colocados classificam-se para disputar a Copa Ouro da CONCACAF. Aí, né, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Né? Trinidad e Tobago ganhou 10 títulos, o último deles em 2001 apenas, deve-se dizer, e 7 vices. Então aí, na Copa do Caribe, Trinidad e Tobago reina. E no atual momento, né, Trinidad e Tobago é o lanterna, né, do hexagonal final das eliminatórias da CONCACAF para a Copa do Mundo. Não está eliminado matematicamente, mas precisa ganhar seus 2 próximos compromissos e torcer para que os Estados Unidos perca para o Panamá
em casa, né, os Estados Unidos jogando em casa, e que Honduras perca para Costa Rica de visitante e para o México de local. Ou seja, tá bastante difícil. Especialmente por conta do perder pro Panamá, né? O Panamá teve... E depois tem que ganhar os Estados Unidos em casa também. E ainda tirar a diferença... de saldo de gol. Para os Estados Unidos, diferença de saldo de gol de 12 gols. Tenho certeza que algum estivador do canal do Panamá vai meter 7. Mas... Agora, falando dos clubes, né? Como o nosso ouvinte pode imaginar, esse bloco aqui vai ser relativamente curto, né? Mas, falando nos clubes, né? A Trinidad e Tobago teve a Port of Spain Football League, de 1908 a 1973. Depois a National League, de 74 a 98. E aí, em 99, foi criada a primeira liga profissional de Trinidad e Tobago, por isso que a gente vai focar nela, que é a TT Pro League. TT de Trinidad Tobago, tá? TT, são 2 T's, tá? Ela é disputada num formato curioso, para dizer, que são 10 times que jogam em pontos corridos com 3 turnos. Você faz 9 jogos em casa, 9 jogos fora e 9 jogos em campo neutro. Que é para preencher o calendário, né? E o que acontece? A segunda divisão de Trinidad e Tobago, ela é semi-profissional. Então não tem rebaixamento ou promoção automáticos. O rebaixamento e a promoção é feito pelo conselho dos clubes, falando, olha, o clube aqui, o clube da Lambreta, ele, né, tá mal das pernas, ninguém vai ver o jogo, tá mal, tá amador o negócio, então ele não dá mais para ele ficar na primeira divisão. E em compensação, o time aí do Copo tá super bem na semiprofissional, a galera vai assistir, entendeu? Tem torcedores, mobiliza o pessoal, contratou lá o cara não sei quanto, que joga muito, então deveria fazer essa troca e aí você tem ali uma votação e aí escolhem essa troca. Ou seja, não tem um rebaixamento e promoção automáticos. E por quê? E um dos motivos disso acontecer, e um dos motivos de ter esse campeonato com um turno só em campo neutro, é porque tem um problema no futebol do país, que é o seguinte: o futebol de Trinidad e Tobago tem 5 estádios modernos que foram construídos para a Copa do Mundo da FIFA Sub-17 de 2001. Só que os 5 estádios modernos são de propriedade do governo, do Ministério dos Esportes, e não é ligado às comunidades dos clubes. Então, tem muito clube que não tem uma comunidade fiel e tem clubes que têm uma comunidade fiel, mas não jogam para ela. Então, eles estão ainda fazendo uma espécie de adequação, digamos assim, a esse cenário. A Pro League, desde 99, foi disputada por 22 times, porém teve apenas 6 campeões. E o maior deles é o W Connection, que foi campeão 5 vezes, inclusive em 2005 foi campeão, e o artilheiro foi o brasileiro Jefferson. Jefferson começa com G, ele que também jogou na Sérvia e no Penapolense. Não achei muitas informações sobre a carreira do nosso querido Jefferson. Nós temos 5 Copas Nacionais disputadas em Trinidad e Tobago, e a principal é a FA Trophy. Né? Como vocês podem imaginar, uma Copa da FA Cup britânica, é disputada desde 1927, e assim como a FA Cup, ela é aberta a basicamente todos os clubes, inclusive times escolares de Trinidad e Tobago. Dos times que ainda existem, o maior campeão da FA Trophy é o Defence Force, com 6 títulos e 4 vices. Indo agora para os títulos continentais, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do Defence Force, a CONCACAF Champions League, que é o principal torneio de clubes da CONCACAF, ela foi vencida 2 vezes pelo Defence Force, são as duas únicas vezes em que um time de Trinidad e Tobago foi campeão, em 78 e em 85. E na época ainda era chamada pelo antigo nome, né, Copa de Campeões da CONCACAF. Cabe lembrar que em 78 o título foi dividido, porque previa-se que a fase final, o campeão de cada região jogaria a fase, o triangular final, né? Então
o campeão da América do Norte, o campeão do Caribe, o campeão da América Central. O Defense Force foi o campeão do Caribe, mas acabou dividindo o título com a Universidade de Guadalajara e o Comunicaciones da Guatemala. Mas em 85 ganhou com autoridade na final diante do Olímpia da Nicarágua. Não, de Honduras, perdão. Você está querendo diminuir a importância do título de 78 do Defense Force. Eu acho isso um absurdo. Isso é claramente porque você é um torcedor do San Juan Jabloté. Não, eu sou um torcedor... Mentira, não sou torcedor, mas tem o Police também, que foi vice-campeão em 91 da Copa dos Campeões da CONCACAF. E aí a gente tem o Campeonato de Clubes do Caribe, da CFU, que aí, novamente, Trinidad e Tobago, né? 11 canecos, 11 vices, e o W Connection tem 3 títulos, 2002, 2006, 2009, que também é ali uma espécie de Série B continental. O Defense Force, ele tem uma questão curiosa, que os 2 times mais tradicionais do país são o Defense Force, que foi fundado em 72, ele tem 22 títulos de Trinidad e Tobago, e sendo desses 3 na era profissional. E em 85 eles fizeram a tríplice coroa, com o campeonato da CONCACAF, o campeonato nacional e o FA Trophy. E por que ele teve esse período homogêneo tão grande, né? De 72 para cá, 22 títulos, e aí incluindo na era profissional? Porque o Defense Force é o time dos soldados e dos marinheiros. Então, durante muito tempo... Como o próprio nome indica. E durante muito tempo era basicamente o único time que tinha, entre aspas, atletas mesmo. Treinamento. Treinamento. O cara que fazia exercício todo dia. Porque os outros times eram semi-amadores. É o cara que trabalha o dia inteiro e de noite vai jogar uma bola. Então era o único time que os caras corriam mesmo, dava trombada e tal. Então por isso que ele teve qualquer coisa resolvia fora de campo. Por isso que ele tinha essa hegemonia, e ele existe até hoje, e a sua composição ainda é de soldados marinheiros e oficiais do Regimento Trinidad e Tobago, não é nem exército, é Regimento Trinidad e Tobago, e da Guarda Costeira de Trinidad e Tobago. E o seu grande rival, que é o outro time tradicional de Trinidad e Tobago, é o San Juan Jabloté, foi fundado em 74, e na era profissional tem 4 títulos. E aí são os 2 principais clubes aí de Trinidad e Tobago. Embora, como a gente viu aí no período moderno, o W Connection deve ter uma administração de vanguarda, né? Tem uma gestão profissional. É gestão, é projeto. É projeto. Agora falando dos jogadores, né? Quem tem o maior número de jogos pela seleção é o meia Angus Eve, que jogou de 94 a 2005. Teve 117 jogos, 34 gols, jogou ali em times pequenos ingleses. Mais gols pela seleção é o Stern John, que em 115 jogos, atacante obviamente, marcou 70 vezes, jogou de 95 a 2011. Ele atualmente joga no futebol local, porém ele jogou em vários times da Inglaterra, especialmente ali na segunda divisão, porém ele chegou a jogar na Premier League com a camisa do Birmingham. Atualmente, na seleção, né, nós temos como destaque o Kevin Molino, que é um meia, joga na MLS. O Carlos Edwards, que é um lateral direito, já em fim de carreira, joga no futebol local, porém jogou na Premier League. O Kenwyne Jones, centroavante, joga na MLS, também jogou na Premier League. O Joey Vin Jones, lateral esquerdo, que agora assinou, ele jogava na MLS e assinou com Darmstadt, da Alemanha, né, que é o segundo time, digamos assim, ali da região de Frankfurt. E o Levi Garcia, que é um atacante de 19 anos, que faz parte do plantel do AZ Alkmaar, né? Aparentemente ele é a esperança do futebol de Trinidad e Tobago. E aí a gente, para falar um pouquinho da seleção 2006, né, que foi uma seleção ali que marcou, ela tinha no seu plantel o Stern, que a gente comentou como o cara com maior número de gols, o Kenwyne Jones, o centroavante que jogou na Premier League. O seu goleiro era o Shaka Hislop, que jogou durante muito tempo na Premier League, no West Ham, jogou em times grandes. Na zaga tinha o Marvin Andrews, que jogou no Rangers, jogou na Liga Escocesa durante muito tempo, mas jogou no Rangers, foi campeão escocês pelo Rangers, antes do Rangers falir. E o seu principal craque, né, o centroavante, atacante, né, nem centroavante, né, atacante, Dwight Yorke. Ele teve mais de 200 jogos pelo Aston Villa,
No Aston Villa ganhou a Copa da Liga, que foi o último título do Aston Villa, em 95. De 98 a 2002 jogou no Manchester United. Fazia uma bela dupla com o Andy Cole. Que era o centroavantão, né? Era o parrudo. Esses negros maravilhosos, já diria o Luiz Roberto. Em 96 jogos, ele marcou 52 gols pelo Manchester. E tem uma coisa, o York, ele marcou 123 gols na Premier League, que foi um recorde para um não europeu, que foi batido só agora, em 2017, pelo Sérgio Agüero. Então, durante muito tempo, ele foi o não europeu com mais gols na Premier League. E em 98 e 99, ele encheu a pança que o Manchester United ganhou a Premier League, ganhou a Copa dos Campeões, no fim do ano ganhou a Copa Intercontinental em cima do Palmeiras, e o Dwight Yorke foi o melhor jogador eleito o melhor jogador da Premier League e o artilheiro da Premier League em 98 e 99. Assim, além de ser o artilheiro da Liga dos Campeões. Então, assim, da próxima vez que seu time for contratar alguém de Trinidad e Tobago, pense que pode ser o próximo Dwight Yorke. Ele, de 2001 a 2006, não jogou pela seleção, por desavenças ali com a federação. Por isso que muito provavelmente ele não tem os recordes pela seleção de Trinidad e Tobago. Lembrando que um dos homens fortes da CONCACAF, né, que estava incluído no FIFA Gate, era o presidente da Federação Trinidense, né? Que deve ser um cara super tranquilo. Já vou puxar a capivara. Eu não consigo visualizar corrupção em federações de futebol. Que é isso, a gente é muito... Eu sou uma pessoa que acredita no ser humano. E ele ficou fora da seleção em 2000 e 2006. Aí, na reta final para as eliminatórias da Copa de 2006, o técnico de Trinidad e Tobago falou: olha, Dwight, a gente... É o Jack Warner. Jack... Então... É um picareta de marca maior. E ele governou o futebol de Trinidad e Tobago de quando a quando aí? Vou puxar aqui. Tá. Porque deve ter, enfim, o Dwight Yorke ficou de fora de 2000 até 2006. E aí, na reta final das eliminatórias, o treinador foi lá, bateu um fio pra ele e falou: Dwight Yorke, eu sei que você brigou aí com os caras, mas a gente precisa de você. A gente tem chance de ir pra primeira Copa do Mundo, entendeu? Não pode ser sem você e tal. Ele foi lá, ajudou a resolver o negócio, foram pra Copa. Na Copa ele foi o capitão do time. E aí depois ele se aposentou, jogou em alguns outros clubes pequenos depois da sua passagem pelo Manchester. E ele teve um episódio esse ano, que agora, no dia 16 de fevereiro de 2017, negaram a entrada do Dwight Yorke nos Estados Unidos, porque ele estava com um carimbo do Irã no seu passaporte, sendo que ambas as viagens eram pelo mesmo motivo. Ele estava ali, ele ia participar de jogos... jogos demonstração ali, né? Jogos amistosos com lendas do esporte, né? Você vai lá, paga um cachê e tal. Então, cara, né? Lenda do Manchester United e tal. E ele foi lá, participou de um jogo no Irã. E aí depois ele ia participar também de um jogo de veteranos aí nos Estados Unidos. E aí teve sua entrada negada devido a esse carimbo iraniano no seu passaporte. E só puxando a capivara do Jack Warner aqui, ele foi presidente da CONCACAF, né, de 1990 a 2011, e de 2010 a 2013 ele foi também ministro de Segurança Nacional de Trinidad e Tobago. Puta cara legal. Mas, e certamente o presidente de Trinidad e Tobago não testa de ferro dele, né, para ele governar na CONCACAF. Com certeza. Vamos passar agora para o terceiro e último bloco do mapa para falar do processo de independência do país. O mapa. Bem, Felipe, a gente volta ali, né, para o final da década de 50 para falar retomar, né, aquele papo sobre a independência Trinidad e Tobaguense. Então, aqui, obviamente, nesse bloco vai acabar sendo curto, até pelo período, né, histórico, mas em 1958... o Reino Unido, no processo de negociação das suas independências, isso a gente já comentou algumas vezes, né? O processo de independência de várias ex-colônias britânicas é por conta do... foi um processo negociado, né? Para até, então,
não ter ali. Por isso que nos domínios britânicos nós não tivemos tantas guerras de independência, nós tivemos uma manutenção de laços econômicos com o Reino Unido, ali a questão da Commonwealth e tudo mais. Então, o Reino Unido ele queria estabelecer uma federação das Índias Ocidentais, que eram basicamente as possessões britânicas no Caribe. Porém, devido a questões da estrutura, a Jamaica saiu da federação, e aí Trinidad e Tobago afirmou que, olha, sem a Jamaica isso aí não vai funcionar. A Jamaica era a possessão britânica mais rica da região. Então, Trinidad e Tobago decide também sair, abandonar essa ideia. E aí nós temos o Trinidad e Tobago Independence Act de 1962, ou seja, o ato de independência de Trinidad e Tobago é promovido pelo parlamento britânico. Não tem nada mais negociado que isso, não tem uma proclamação de independência. Dentro da Commonwealth, com a Rainha Elizabeth como sua chefe de Estado. Lembrando que a Rainha Elizabeth II é a chefe de Estado da Jamaica. Tá? A Jamaica tem uma rainha. Tá? O Canadá... o Canadá, todo mundo pensa nisso. Agora a Jamaica, todo mundo pensa o quê? Pensa em reggae, em Usain Bolt e Jamaica abaixo de zero, e é todo mundo negro, mas não, a Elizabeth II ainda é a rainha da Jamaica, tá? E aí, em 76, nós tivemos a proclamação da República, e inclusive o último governador, que era o Ellis Clark, que ele tinha uma função cerimonial, assim como nós temos governador do Canadá e tudo mais, ele se tornou o primeiro presidente, já que Trinidad e Tobago é uma estrutura, uma república parlamentarista. E aí nós tivemos 2 eventos importantes nessa história, melhor dizendo, 3, que são o seguinte: devido a essa composição, essa multicomposição étnica de Trinidad e Tobago, nós tivemos várias tensões culturais e sociais nas ilhas. Uma delas foi em 1969, quando nós tivemos a prisão de estudantes das Índias Ocidentais em uma universidade em Montreal. E aí diversos grupos em Trinidad e Tobago, grupos sindicais, os grupos sindicais, aqueles grupos sindicais que lutaram pela independência, que lutaram contra as condições pós-crise de 29 em Trinidad e Tobago, estavam na gênese do movimento da independência. E esses aí, depois que o partido, se tornou governo, vários desses sindicatos romperam e formaram o movimento do Black Power, poder negro, nem em Trinidad e Tobago. Tipo, o que eu estou falando aqui não é o Black Power dos Estados Unidos, é um Black Power local que levou a uma série de protestos e greves, que nós tivemos inclusive a declaração de estado de sítio em Trinidad e Tobago. Os 15 líderes do movimento foram presos e nós tivemos inclusive um motim de tropas do regimento Trinidad e Tobago, pegaram reféns no quartel de Teteron. Porém, a guarda costeira permaneceu leal ao governo e aí nós tivemos o fim do motim, já que não houve ali um motim completo das forças. Na década de 1970, nós tivemos uma série de boicotes, de movimentos de desobediência civil, inclusive boicote a eleições. A economia do país estava problemática, não estava indo muito bem. O Eric Williams, o pai da nação que a gente falou, estava preparado para renunciar ao poder. Porém, o que a gente tem em 1973? Choque do petróleo. O que o choque do petróleo fez? Fudeu a vida dos Estados Unidos e do Brasil. Mas para Trinidad e Tobago foi ótimo, porque o preço do petróleo foi lá no céu, a economia se recuperou, o país entrou no CARICOM, na Organização Comercial do Caribe, em 1973, e aí nós tivemos o aumento da economia, dos salários, do padrão de vida, e aí Trinidad e Tobago adorou o choque do petróleo. O Eric Williams faleceu em 1981, o seu partido continuou no poder até 1986, quando ele foi derrotado nas eleições pela Aliança Nacional para a Reconstrução, que é um partido que tem como base justamente essa questão étnica. Ele tem a composição da sua base é
principalmente por não só descendentes de africanos, mas também é como se fosse o partido dos indianos, tá? Tô aqui resumindo bem, óbvio, né? E aí teve uma vitória, uma surra, das 36 cadeiras no parlamento em 86, o partido da Aliança Nacional para a Reconstrução ganhou 33 dessas cadeiras. Como represália, como consequência de esse governo que era visto como pró os indianos e pró os descendentes dos africanos que foram escravizados, nós tivemos em 1990 um levante do Jamaat al-Muslimin, que é um grupo de muçulmanos negros em Trinidad e Tobago, que se levantou contra o governo, pegaram o primeiro-ministro e membros do parlamento por 5 dias como reféns em Port of Spain, porém as forças armadas, né, o regimento Trinidad e Tobago e a polícia cercaram basicamente o parlamento, conseguiram impedir a expansão desse levante, e aí os seus líderes se entregaram. Cerca de 140 pessoas foram indiciadas, porém elas receberam uma anistia do governo, então ninguém acabou sendo preso, ninguém acabou punido por esse levante. Foi ali uma espécie justamente ali de uma tentativa de reconciliação. E isso é um aspecto curioso, por quê? Porque os indianos, né, que muitos deles muçulmanos, foram levados de forma forçada para Trinidad e Tobago, introduziram o Islã na ilha. A ilha ela é também multirreligiosa, e por conta disso e dessa mistura desses grupos que se viam marginalizados, descontentes com o governo, questões de corrupção, de condições de vida, parte dessa população acabou se radicalizando, e hoje nós temos vários terroristas do Daesh de origem de Trinidad e Tobago, que saem de Trinidad e Tobago e vão para o Oriente Médio para continuar o seu processo de radicalização. E aí entra aquela questão que eu falei lá no início do programa de como Trinidad e Tobago é uma salada, tá? Que é o seguinte, olha só, vamos falar primeiro da questão étnica, depois da religião. Hoje, isso aqui eu vou arredondar, tá? Isso daqui é segundo o censo de 2011, que foi publicado no Guardian. 35% da população é de origem indiana. Indiana, não indígena. 34% de origem africana. 7,6% é de miscigenados entre africanos e indianos, que eles chamam de Dougla. E outros 15% são miscigenados sem ser Dougla, ou seja, entre africanos e europeus, entre europeus e indianos. E aí nós temos uma série de minorias que envolvem portugueses, 0,3% da população é chinesa, 0,1% da população é indígena, franceses, holandeses, nas outras minorias. Religiosamente, 49% do país é cristã, e a maioria deles católicos, porém, vamos até destrinchar. Nós temos 21% de católicos, aí 18% de budistas, 12% de evangélicos, de neopentecostais, 5,6% de batistas espirituais, que pelo que eu entendi ali é um sincretismo entre o cristianismo e religiões africanas, 5% de anglicanos, 5% de muçulmanos, 4% de adventistas, 2,4% de presbiterianos, 1,4% de testemunhas de Jeová, 1% de seguidores dos orixás, 0,2% de rastafaris e 0,27% de seguidores da Igreja da Morávia, que hoje, Morávia é uma região da República Tcheca, que é por conta daqueles lituanos que foram para lá, tá? Então assim, Trinidad e Tobago é uma salada gigantesca.
religiosa e etnicamente. Isso, e tem Bahá'í, tá? 1% da população é Bahá'í, tá? Então, assim, é uma saladona. Hoje, né, Trinidad e Tobago tem mais ou menos ali 1.300.000 pessoas, ou seja, menos do que as pessoas que estão no trânsito de São Paulo nesse momento. O seu PIB... Em qualquer momento. Em qualquer momento. Você pode estar ouvindo esse podcast às 5 da manhã, às 2 da manhã vai ter 1.300.000 pessoas no trânsito em São Paulo. O seu PIB não é muito grande, né, até pelo território diminuto e tal. Estamos falando aqui de 44 bilhões de dólares. Porém, o seu PIB per capita de mais de 32 mil dólares é o 36º maior do mundo e é o terceiro maior da América Latina. Né, tirando os Estados Unidos e Canadá. Né, é o terceiro maior. Então, o PIB per capita do país acaba sendo bastante grande. Perde para Porto Rico e para... cadê aqui? Não, perde só para Porto Rico. Então é o segundo. Se a gente tirar os Estados Unidos e Canadá, Trinidad e Tobago, no PIB per capita está atrás só de Porto Rico. E Porto Rico é, né, um território dos Estados Unidos. Então, se a gente tirar Estados Unidos e Canadá, tudo, é o maior PIB per capita da América Latina. Mas tem que ver a concentração de renda, né? Aí, de fato, aqui o índice Gini deles não é muito bom, né? 39. Mas, então, aí temos aí um breve... E assim, né? Trinidad e Tobago não é América Latina, Trinidad e Tobago é América Suruba, né? A gente viu aí, tem tudo lá. Né? Tem chinês, tem indiano, tem budista, tem muçulmano, tem lituano, tem igreja da Morávia, sabe? Enfim, então, mas tá aí, né? Um breve resumo aí desse nosso quase vizinho, extremamente interessante. E Felipe, qual é a sua dica cultural para os nossos ouvintes? Então, eu vou dar uma dica cultural, mas antes eu vou fazer um comentário. Mas que eu vou fazer esse comentário sem dar spoiler da música final. Que é o seguinte, foi bem difícil dar uma dica cultural sobre Trinidad e Tobago. Embora Trinidad e Tobago... Eu vou apelar também. Então, o que acontece? Eu admito aqui a minha ignorância, no caso, inclusive, mas Trinidad e Tobago tem 2 ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura, tá? 2. Essas 2 ilhotas têm 2, só que assim, eu não os conheço, tá? Então, peço desculpas. Então, não vou recomendar, porque, né, não conheço. Eu descobri várias pessoas famosas, várias celebridades que têm origem de Trinidad e Tobago. Por exemplo, a cantora, né, atual, famosa, né, a Nicki Minaj, ela é nascida em Trinidad e Tobago. O Lewis Alcindor, também conhecido posteriormente como Karim Abdul-Jabbar, e o nome dele é Karim Abdul-Jabbar, eu falei Lewis Alcindor porque o sobrenome dele de origem... batismo. De Trinidad e Tobago é Alcindor. Ele é filho de descendentes. Caso o nosso ouvinte, né, aqui eu não vou dar spoiler, mas caso o nosso ouvinte assistia ou assista Fresh Prince of Bel-Air, também conhecido como Um Maluco no Pedaço, eu não vou, né, o nome dos atores fica mais difícil, né, mas o Afonso Ribeiro, o Carlton, a Tatiana Lee, a Ashley, e a noiva do Will Smith, que eu esqueci o nome da atriz... É a Nia Long. Isso, os 3 são descendentes de pessoas de Trinidad e Tobago, descendentes diretos. Então, assim, era a Fresh Prince of Trinidad e Tobago. Então, temos várias pessoas aí, uma herança cultural muito grande. Porém, ao mesmo tempo foi muito difícil escolher alguma coisa, porque, né, aí repito, minha ignorância sobre os nobres da literatura e tudo mais. Então, a minha dica é um mini documentário, né, é praticamente uma reportagem especial, produzida pela Al Jazeera, infelizmente em inglês, né? Então quem não souber inglês infelizmente não vai poder aproveitar, mas ali tem 25 minutos, dá para achar no YouTube, no canal da Al Jazeera, chamado Caribbean to Caliphate, que é contando justamente sobre esses muçulmanos de Trinidad e Tobago que se radicalizam e vão lutar no Daesh. Né, eu assisti a matéria, fazendo o roteiro, tal, achei muito interessante. Então a minha dica vai acabar sendo essa. Né, eu sei que não é uma... Ao mesmo tempo, bom de ser uma dica pequena é que vocês pegam, assistem aí 25 minutos e por ali na velocidade 1.25, então menos tempo ainda. Essa é a minha dica e um beijo no coração de todos vocês.
Eu acabei descobrindo também outro descendente tinidense durante a pesquisa, que a gente já homenageou ele no Xadrez Verbal, no podcast semanal, que é o Five Dog, que era membro do grupo de rap A Tribe Called Quest, que ele também é filho de tinidenses. E o outro personagem muito marcante assim, da academia, que eu também acabei descobrindo que é nascido em Trinidad, é o C.L.R. James, conhecido pan-africanista e autor de um livro que eu também já recomendei no Xadrez Verbal, que é Os Jacobinos Negros, que fala justamente sobre a independência do Haiti. E eu vou indicar um livro dele relacionado ao cricket, né, já que Trinidad e Tobago faz parte, né, da seleção das Índias Ocidentais, que já foi bicampeã mundial da modalidade. Então ele escreveu um livro que ele não define nem como memórias do cricket, nem como uma autobiografia, mas é uma visão dele do mundo através das relações pelo cricket, chama Beyond a Boundary. Então, essa é a minha dica, já que a principal modalidade esportiva das duas ilhas, e assim como de boa parte do Caribe, é o cricket. E a música de encerramento, puxando esse gancho aí, né, da árvore genealógica do Alfonso Ribeiro, o Calton, o avô materno dele era conhecido, o nome de batismo dele, né, Rafael de Leon, mas ele acabou ficando conhecido pelo nome artístico de Roaring Lion. Ele é um dos grandes nomes do calypso, né, que é o principal ritmo da região. E uma das suas músicas, que chama Mary Ann, ela ficou marcada, né, porque no dia da vitória das tropas aliadas na Segunda Guerra Mundial, houve um carnaval fora de época em Trinidad e Tobago, e essa música estava em voga no momento, então ficou bem marcada. Então é essa música que a gente encerra. Com o avô do Calton. Com o avô do Calton. All day, all night, Miss Mary Ann, down by the seaside, she's sitting sad. Strings on her banjo can tie a boat. Water from the ocean can sail a boat. DJ Day was bacchanal, the whole island played carnival. People were jumping to and fro to the rhythm of a red hot calypso. Yeah, they're singing all day, all night, Miss Mary Ann. Down by the seaside, she's sipping sand. Strings on a banjo can tie a boat. Water from the ocean can sail a boat. Come up, Mr. Coleman. Water Spain was really a scene, and pandemonium reigned supreme. The red letter day we can't forget. Young and old, black and white was in the threat. Yeah, they singing all day, all night, Miss Mary Ann. Down by the seaside, she's sipping sand. Strings on a banjo can tie a goat. Water from the ocean can sail a boat. Come up, Freddie Grant. Island was on parade, that was a royal masquerade. They wore the bad dragon and clown, and the Indian with the horse they coming down. Hear them singing all day, all night, Miss Mary Ann. Down by the seaside, she's sipping sand. Strings on a banjo can tie a boat. Water from the ocean to sail a boat. All day, all night, Miss Mary Ann. Bimbo,